Olá, paz do Senhor, rendemos glória ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O assunto de hoje é o controle da língua, maturidade espiritual. Diário de Crente. E eu te convido a semear a palavra do Senhor, compartilhando esse vídeo com muitas pessoas. Se inscreva no canal, clique no sininho e marque a opção todas para receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu joinha. A língua é uma pequena parte do corpo, mas o seu impacto é enorme. Tiago, capítulo 3, versículo 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Esse versículo nos desafia a reconhecer que nossas palavras revelam nossa maturidade espiritual. Dominar a língua é uma das tarefas mais difíceis da vida cristã, mas pela graça de Deus é possível, por mais que muitas vezes pensamos que não. Nesta pregação vamos explorar o que a Bíblia diz sobre o domínio das palavras e como isso reflete nosso relacionamento com Deus. Todos nós tropeçamos e isso é uma realidade de fraqueza humana. Tiago reconhece que todos tropeçamos em muitas coisas. Isso não é uma desculpa para o pecado, mas um lembrete de nossa necessidade constante da graça de Deus. Em Eclesiastes 7, versículo 20 fala: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. A fraqueza humana nos lembra que dependemos inteiramente de Deus para vencer nossas falhas. Não é porque somos fracos que vamos andar em pecado, pois é nas nossas fraquezas que nos tornamos fortes. Buscar a Deus todos os dias é um refúgio para nos fortalecer e não pecar. Na Bíblia podemos ver que mesmo os mais fiéis tropeçaram. Pense em Moisés, que falou precipitadamente e perdeu a entrada na terra prometida. Aceitar nossas falhas nos mantém humildes e dependentes de Deus, mas não deve nos deixar complacentes, ou seja, flexíveis ao pecado. Ainda em Tiago 3, versículos 5 e 6, ele compara a língua ao fogo que pode incendiar uma floresta inteira. Uma palavra mal colocada pode destruir relacionamentos e causar danos irreparáveis. Provérbios 18, 21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então toda palavra que sai da sua boca gera um fruto, a qual você mesmo comerá dele em um tempo vindouro. Nossas palavras têm o poder de construir ou destruir vidas. Exemplo de palavras destrutivas: Pedro negou Jesus com sua língua, em Lucas 22. Apesar disso, Cristo o restaurou, mostrando que há esperança para aqueles que tropeçam. O interessante é todas as vezes antes de falar, pergunte a si mesmo: isso glorifica a Deus? Isso edifica o próximo? Se sim, fale. Se não, silencie. Jesus ensina que o que sai da boca procede do coração, em Mateus 12, versículo 34 e 35. Nossas palavras são reflexo do que há dentro de nós. É necessário cultivar um coração alinhado com Deus para que as nossas palavras sejam agradáveis a Ele. Tiago chama a atenção para a incoerência de louvar a Deus e amaldiçoar homens com a mesma boca. Tiago 3, versículo 9 e 10. Isso mostra a necessidade de um coração transformado. Peça a Deus que purifique o seu coração, para que suas palavras sejam reflexo da sua nova natureza em Cristo. Dominar a língua é sinal de maturidade espiritual. Tiago afirma que quem domina as suas palavras é perfeito, ou seja, maduro. Isso é o fruto do trabalho do Espírito Santo em nós. Gálatas 5, versículo 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e no final ele fala domínio próprio. O domínio próprio, incluindo o controle da língua, é evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Exemplo de Jesus: ele manteve o silêncio diante dos seus acusadores, mostrando domínio perfeito. Busque a plenitude do Espírito Santo para crescer em maturidade espiritual e exercer domínio sobre suas palavras. Cuidado, a língua, apesar de pequena, é um reflexo poderoso do nosso caráter e maturidade espiritual. Dominar a língua é uma tarefa desafiadora, mas possível com a ajuda do Espírito Santo. Aquele que consegue controlar suas palavras está no caminho de refrear todo o corpo e viver uma vida que glorifique a Deus. Então, ore pedindo ajuda. Peça a Deus sabedoria e graça para controlar suas palavras.
pratique o silêncio. Antes de falar, pense, faça um esforço consciente para refrear as palavras impulsivas. Medite na palavra, enche o seu coração com a palavra de Deus, pois isso transformará o que sai da sua boca. Se suas palavras têm causado tropeços, hoje é o dia de buscar o perdão de Deus e o auxílio do Espírito Santo. Ele pode renovar seu coração e transformar as suas palavras em instrumentos de bênção. Amém? E se você sentiu tocado pelo Espírito Santo e quiser entregar a sua vida a Jesus, então feche os seus olhos se puder e diga: eu, fale o seu nome completo, entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Peço-lhe que perdoe os meus pecados e que escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje me torno filho do Salvador, e a minha vida e os meus caminhos estão em suas mãos, e que seja feita a sua vontade. Amém? Que Jesus lhe abençoe.